O que a gente precisa para envelhecer? É o que eu falo para meus pacientes. A gente precisa de músculo, massa magra, força, Sim. né? Ter autonomia. Tudo. Não precisar de do ninguém. corpo e do rosto, né? Então, a gente trabalhando a musculatura do rosto para o envelhecimento, a gente vai melhorar, né? Vai preservar a fala, a deglutição, né? A gente vai preservar os músculos para uma mastigação eficiente. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Débora Guiar. Eu sou Graciema Freitas e esse é o nosso papo a gente inventa. E vocês estão pensando que tá chegando aí o verão e a gente só tem que malhar o corpo? Temos que malhar o rostinho também, gente. E para esse papo, a gente convidou a fonoaudióloga Camila Moisés. Bem-vinda, Camila. Obrigada. É bom ter você aqui. Prazer. Conta pra gente, você trabalha com a fonoestética há 13, 14 anos. O que é isso, afinal, fonoestética? Primeiro, o que é fonoaudiologia e o que é essa fonoestética? Fonoaudiologia é uma área da saúde, né? É um profissional da saúde, né? E ela tem várias áreas, várias bifurcações. Então, tem a audiologia, tem a motricidade orofacial, que trabalha a musculatura do rosto, né? Tem a fala, que trabalha as trocas na fala das crianças, ou um adulto que teve um AVC e precisa de trabalhar essa fala, né? E dentre outras áreas. A fonoaudiologia estética, ela tá dentro da motricidade orofacial. Né? Então, é um trabalho que a gente trabalha a estética muscular dos músculos do rosto, né? E aí, eu me formei, vai fazer esse ano 15 anos. 15 anos de formada e tem 15 anos que eu trabalho com isso. Então, isso seria praticamente uma malhação do rosto. Uma ginástica facial, sim. E a partir de quando que a gente pode começar a fazer essa ginástica facial? A partir da hora que quiser, né? Na verdade, a partir dos 40 anos a gente começa a perder colágeno, né? Perder massa magra. Mas a gente já trabalha essa musculatura do rosto até com crianças, né? E aí a gente tem até um ganho estético nisso, não sendo o objetivo principal, mas a gente trabalha também com crianças. Por exemplo, uma criança que está fazendo uma retirada de aparelho, ela está com um posicionamento de língua inadequado. Que fica falando, né? Mioiô, pioiô. Então, ela tá com um posicionamento de língua inadequado, ela tá com uma respiração oral, uma criança, um respirador oral. A gente precisa de trabalhar a musculatura para aquela criança conseguir sustentar a boca fechada, posicionar a língua, né? Manter uma respiração nasal. Então, a gente já tá trabalhando ali a musculatura daquela criança e, consequentemente, a gente tem um ganho estético ali. Você falou um negócio interessante agora. Eu respiro errado. Eu sei que eu respiro errado, eu tenho essa consciência. Eu engulo muito ar para comer, eu já percebi isso, mas eu acho que eu preciso de um fonoaudiólogo para engolir direito, que eu não sei o que eu tenho que fazer. E a pergunta é, esses vícios, esses erros, esses movimentos errados que a gente faz ao longo da vida, isso pode atrapalhar esteticamente alguma coisa no rosto da gente? Totalmente. Se for um hábito, né, se for um movimento vicioso, que eu falo, pode atrapalhar, sim, pode dar rugas, pode causar flacidez, né? Então, totalmente. Então, a gente tem que avaliar se é um movimento repetitivo, se é um movimento vicioso, que a gente fala. Aquele povo que fica muito bravo. Cara fechada, cara de bravo. Isso eu falo muito também, né? Cara de bravo. Quem respira pela boca, por exemplo, tem a tendência a ter essa região inferior do rosto super flácida, pescoço flácido, essa região do rosto super flácida. Eita! Agora, como é que é a maneira correta, então, de respirar, de engolir, de mastigar? Então, primeiro, de respirar seria o ideal é uma respiração nasal, puramente nasal, né? E Puramente? Oronasal quando a gente tá assim, falando, né? Praticando uma atividade física, não tem jeito. A gente Tem determinados exercícios que a forma correta, inclusive, de respirar é pela boca. Então, assim, a gente tem que ter uma respiração mais nasal, né? Eu falo mais nasal pra gente não puxar pela boca. Então, pela boca é mais a expiração, né? Quando a gente tem uma respiração muito oral, né? Quando é crianças, assim, respirador oral, tem adultos respiradores orais também, que fica com aquela postura e tudo, né? A gente tem que ver se não tem uma obstrução nasal, né? Então, se tiver uma obstrução nasal, tem que ir pro otorrino. Se tiver que fazer uma cirurgia, fazer uma cirurgia. Adenoides, vidicéptos, essas coisas assim. Isso, para liberar,
né? E aí, depois disso, entra o trabalho do fonoaudiólogo, que é a gente treinar a respiração nasal, porque não usava o nariz por uma obstrução ou por hábito, né? Então, a gente quem treina... tem rinite, problema respiratório, assim, também. E quem tem rinite ainda, tem o hábito, às vezes, de... aqui. Fungo o tempo inteiro. Tem o hábito de... Então, tá com aquele movimento repetitivo o tempo inteiro, né? A mastigação, o ideal é que ela seja bilateral, alternada. Então, a gente mastigar com os dentes mais posteriores. Porque se a gente mastiga aqui na frente, a gente tá formando vinco aqui do bigode chinês. Então, a gente tem que jogar essa mastigação para trás e equilibrar dos dois lados. Mastigação é uma ginástica facial, né? Então, a gente está trabalhando músculo. Então, a gente tem que equilibrar o trabalho dos dois lados. Eu sempre tento equilibrar. Assim, eu tô comendo mais desse lado, falo, não, peraí, a próxima garfada vai ser do outro lado. Mas a gente tem uma preferência por um lado, né? Tem. Normalmente, assim, eu sempre pergunto assim, tem implante dentário? Tem uma peça mal adaptada? Isso tudo, a gente inconscientemente... Entende que você tem medo de quebrar, né? Inconscientemente, a gente vai jogando essa mastigação pro outro lado, né? Eu, na pandemia, por exemplo, foi quando eu comecei, assim... aparecer no Instagram, na internet, né? Eu tive uma assimetria facial, assim, terrível, por causa de DTM. Eu travei de tensão, né? O que é o DTM? DTM é disfunção temporomandibular. É aquela articulação, essa articulação que chama ATM. Tá. Aquela travada que a gente dá na hora da atenção. E eu não conseguia abrir, então abri a boca pouquinho, uma mastigação super alterada, isso me causou uma assimetria terrível. E dá dores também, né? Dor de cabeça. Terríveis, né? Então, eu tive que ir adequando essa mastigação, né? Porque eu tava conseguindo mastigar mais de um lado do que do outro. Então, isso acontece muito. E a deglutição, muita gente faz a deglutição assim. Pra engolir o tempo todo. Aí vai chamando o código de barra vem em mim. E o bigode chinês também, o código de barras e o bigode chinês. Vou testar. Então, o ideal é a gente engolir sem essa contração perioral, né? Quem faz força é a língua. Peraí, vamos engolir. Eu acho que vamos treinar, gente. Pega um copo d'água em casa aí e faz também. Eu tenho a sensação de que eu já mexi tudo aqui. Que contraiu? Não, eu achei que a água passou até direto. A gente, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade com, por exemplo, líquidos gasosos. Líquido gasoso é ótimo, né? Com bebidas gasosas. Porque eu, pelo menos, não consigo tomar um copo de Coca-Cola de água com gás e engolir ele direto. Ele dá uma balançadinha na boca para diminuir um pouco do gás antes de descer. Faz aquela contração não precisa assim? Fazer, não, acho que não. Pode fazer, mas deixa ele ali paradinho e deglute sem fazer aquele movimento repetitivo. Bochechada, não, né? Agora, então, assim, já que a gente está falando de bigode chinês, de código de barra, tem também a marionete, enfim, tem como minimizar, diz que tem esperança pra gente, tem como minimizar com os exercícios faciais? Tem. Tem sim. Tudo! Primeiro a gente tem que avaliar o que está causando isso. Por exemplo, código de barras. Campeão de quem tem código de barras. Fumante. Né? Então, o tempo todo com esse movimento repetitivo. Ou quem tem uma mímica facial, assim, para falar, né? Uma mímica facial muito exacerbada. Gente muito expressiva, é perigoso. Tem. E aí a gente começa a trabalhar outras questões, né? Do gestual, porque a pessoa pode se expressar de outras maneiras, né? E quando a pessoa faz tudo ao mesmo tempo? Depois que faz um tanto de careta. Aí tem que ser um treino, né? Então, tem sim, né? Eu falo que onde tem músculo com contração voluntária, a gente consegue trabalhar, né? É como a gente ir na academia, né? Então, você tá indo na academia, você começou em qualquer idade, né? Você pode começar em qualquer idade, com 15 ou com 40 ou com 60 anos. Se você tiver disciplina, né? For assíduo naquela prática, você vai ter ganhos, né? Mas então, a pessoa tá com... Vamos colocar aí, você falou várias faixas etárias, vamos lá para 60. Sim. A pessoa tá com 60, nunca fez nenhum exercício, quer dizer, nenhum exercício consciente, né? Porque ela tá fazendo o tempo todo. Nenhum exercício consciente.
Tem como dar um jeitinho na vida, na carinha? Total, são as pacientes que eu tenho mais ganho, são nessa faixa etária de 50 a 60 anos. Para tudo, vamos marcar o horário amanhã. Total. Essa região de pescoços, sabe? Até código de barras, bigode chinês. Porque o bigode chinês e o código de barras, que você me perguntou deles, a gente tem esse ganho fazendo fortalecimento muscular. Mas, às vezes, não é só a função que está inadequada, né? Assim, a função que eu falo é mastigação, respiração, deglutição, né? Às vezes, a gente trabalhando fortalecimento desse músculo aqui, que chama bucinador, que é o músculo da bochecha, a gente já tem uma elevação... Como é que chama? Bucinador. É o músculo da bochecha. Tá? Um dos músculos, né? São vários. Então, a gente trabalhando, às vezes, bucinador, né? A gente, zigomático, que é outro músculo maior e menor, a gente já tem uma elevação do rosto e uma diminuição desse vínculo do bigode. Olha! Né? Então, a gente tem que ver, assim, é um trabalho conjunto, né? Assim, eu vejo qual função está alterada, se tem alguma alteração que está agravando isso, e vou fazendo fortalecimento. Qual é o tempo médio de um resultado, assim, mesmo que sutil? Quanto que a gente começa a perceber que está dando certo? Em média, 3 meses. Com disciplina, Com né? disciplina diária. São exercícios diários. Eu passo para meus pacientes uma lista de 5 exercícios para serem feitos diariamente. E quanto tempo de exercício, mais ou menos, assim? A nossa sessão, a gente faz todos os exercícios juntas. Dura, em média, 30 minutos. Mas, para fazer em casa, quando pega o jeito do exercício, né? Se não precisar de ficar olhando muito tempo no espelho, faz em 15, 20 minutos. Porque eu ia falar isso. Eu acho que demanda muita consciência corporal, né? A gente precisa entender o que a gente está mexendo, o que está mexendo de errado, se a gente está fazendo o movimento certo. O autoconhecimento, de novo, entra aí. Essa questão da consciência corporal e a disciplina. Porque, assim, para isso ficar no automático... Leva muito tempo, né? Inserir na rotina. Pra gente lembrar que a gente tá... Igual você falou, beber água. Eu acho que agora, pelo menos uns 2 dias, eu vou ficar bebendo água lembrando de você. Mas, assim, é um negócio que... Por isso que eu perguntei quanto tempo que leva, porque pra gente incorporar isso e assimilar realmente... Não deve ser muito fácil, não, né? Mas eu acho que, assim, depois que a gente consegue inserir isso na nossa rotina, que vira um hábito de fato, né? Porque é um tempo curto do dia. Não é igual ir na academia, que a gente fica lá 1 hora, né? Então, é um tempo curto. E que você começa a ter essa consciência corporal. Eu tenho pacientes que fazem exercício dirigindo, né? Tomando banho. Então, lavando uma louça. Então, eu tento fazer... Eu preciso que a minha paciente faça. Né, para ter resultados. Então, eu tento, de alguma forma, inserir na rotina dela, se ela já tem uma consciência, né? No início, é claro que precisa fazer olhando no espelho, para ver qual o movimento, se não tá causando vincos em outras regiões. Ficar lembrando de fazer, porque depois eu acho que você vai beber água, depois que você aprendeu como é que você bebe água... Eu ensino também uma técnica de passar produto, sabe? Você falou isso, eu achei até interessante. Uma vez uma paciente minha, de espalhar produtos, né? Quais movimentos a gente faz... São ideais, assim, no rosto. E aí, eu lembro que ela falou assim comigo, Camila, eu tava na praia, passando protetor, fazendo todas as manobras que você me ensinou. Então, assim, eu achei fantástico, porque inseriu aquilo ali na rotina dela. Exatamente. Né? É dela agora, já faz no automático. Eu com a minha disciplina de produto, de hidratante e tudo, eu ainda, na hora de passar, mesmo que eu passe correndo, eu passo fazendo alguns movimentos que eu aprendi. Mas acho que eu tenho muito movimento para aprender ainda. Eu aprendi que aqui na testa tinha que passar assim. E tudo aqui, ó, tudo pra cima. Pra fora, de dentro pra fora, pra cima. Assim, pá. Agora, e o pescoço? O papo. Porque assim, minha mãe dizia que a gente sabe a idade da pessoa pelo pescoço. Ela falava assim, mão e pescoço delata logo. Tem como a gente tonificar o pescoço? É um músculo que a gente consegue uma contração voluntária, então tem também como tonificar o pescoço, tá? Antigamente, a gente não tinha essa infinidade de procedimentos estéticos, né? Que a gente tem hoje. Então, a gente realmente... O pescoço é um dos primeiros... O pescoço e o que a gente chama de pés de galinha. São os primeiros a aparecerem, né? Na maioria das pessoas. E então, a gente consegue, sim, fortalecer o pescoço, né? E aí, o pescoço é sustentação. É o que eu falo com minhas pacientes, assim. Se você não tem queixa de pescoço, ok. Mas eu trabalho sempre o pescoço. Porque a gente precisa de sustentação. Entendi. No teu protocolo, digamos assim... A gente trabalha o pescoço em todo mundo.
Independente da idade, da queixa, eu sempre trabalho a queixa Quando principal. o pescoço cai, é porque o resto já despencou também, né, não? Não, nem sempre. Nem sempre. É um músculo maior, né? Depende da inserção dele, então é um músculo maior. Depende. Mas ainda no pescoço, principalmente aqui, o papo, a papada, tem como dar uma seguradinha se já teve uma ladeira abaixo. Ah, demais. Tá. Demais. Exercício de força de língua, né? Normalmente a papada, ela tá associada à força reduzida de língua, né? Então, a gente fortalece base de língua, a gente tem uma melhora significativa mesmo aqui em região de papada. E outra coisa que tá acontecendo agora, né? Essa postura do celular, né? O tempo todo com o celular assim. Então, essa Aí postura... faz isso e puxa a pele mais pra baixo ainda. Mais para baixo. Então, a gente tem essa tendência de Ajuda a lei da gravidade ainda mais. Ainda mais, né? A gente não tá no posicionamento correto, né? Dessa musculatura. Eu li algumas coisas sobre celular e eu tento sempre olhar o celular mais aqui. Mas eu li falando sobre o peso da cabeça, que aí, né? Isso. Puxa muito, enfim. Mas você tinha falado de pé de galinha. O pé de galinha tem a ver com quanto a gente sorri? Tem, assim. O sorriso tá naqueles vícios que a gente falou no começo lá. É um movimento repetitivo. Porque eu sempre tô sorrindo. Mas eu acho, é até cômico eu dizer isso, né? Uma ruga que eu acho linda, porque eu acho que é uma ruga de gente feliz. Eu ia falar isso agora. Ainda bem que tá rindo, porque se me tivesse chorando, ia ficar com... Não, porque tem aquela, a da testa que é a pessoa mais preocupada, né? Tensa, né? Que dá uma expressão assim mais tensa, né? Mas eu acho que é até uma ruga bonita, porque é uma ruga de gente feliz. É um movimento repetitivo. É claro que tem gente que tem tendência a ter mais rugas nessa região. Tem gente que não, né? Então, cada pessoa aí tem a sua tendência. Tem umas que aparecem mais cedo, outras mais tarde. Sim. Tem gente, tem senhoras, assim, mais velhas que linhas na testa não tem, às vezes, né? Então, cada um tem uma particularidade, né? Mas sim, tem a ver sim. Então, a gente tem que trabalhar o fortalecimento dessa região, fortalecimento de pálpebras. E, às vezes, até se eu não treinar um sorriso de misa aí. Mas o meu, olha, o meu sorriso não é elegante, porque se começar a rir agora não vai parar mais. Olha lá, ainda faz assim. Ainda aperta tudo. Camila, a ginástica facial seria uma alternativa eficiente para quem, assim como eu, tem pavor de agulhada, de procedimentos invasivos? Muito eficiente, muito. A ginástica facial não é uma plástica, tá? Então, isso eu deixo bem claro. Você não vai fazer o tratamento e fazer a ginástica facial e terminar o tratamento ali super esticado. A gente vê a evolução, assim, sutil, mas que dão, que eleva a autoestima, que a gente vê que tá melhorando, que as pessoas reparam, né? Eu tenho pacientes, assim, que eu falo, não, você já tá de alta. Não quero parar. Se eu parar, eu não vou fazer, né? Então, porque não gostam de procedimentos invasivos, não são adeptas a procedimentos invasivos. Seria uma desaceleração do envelhecimento de forma mais natural. Um gerenciamento, né? Um gerenciamento. Gostei dessa palavra, interessante. Gerenciar o envelhecimento, né? E de forma natural, porque assim, às vezes a gente falou, já que algumas vezes, que procedimentos estéticos às vezes fazem tudo ficar tão artificial, né? Que hoje, então, piorou. Hoje tem gente, você bate o olho, você fala, essa aí tá espetada pra tudo quanto é lado, né? E eu acho que, assim, a gente tem que envelhecer com qualidade e também, meu jeito, tá? Eu penso assim, pra mim, pelo menos, assim, eu não quero ter 60 anos com cara de 35, de 30. Eu quero ter uma cara de 60 anos feliz, bem cuidada, bem tratada. Digna. Né? Não sei se eu vou conseguir isso, mas é outro departamento, mas enfim. Ué, gente, mas agora tem Camila. Eu acho que a gente tem que pensar nesse aspecto. E eu sempre tive muito pavor de procedimentos invasivos. Então, assim, para quem eu sei que muita gente, assim como eu, tem também, seria uma ótima alternativa, gente, Camila. Total. Eu acho que a gente fala tanto do corpo, né, gente, assim,
vamos cuidar do corpo, vamos malhar, a gente tem que praticar atividade física. E o rosto, é o mesmo músculo, o mesmo corpo. Pois é, né? do mesmo são jeito. vários músculos aqui, né? Então a gente tem que ter um olhar para isso aí, Sim. né? Um olhar especial, um cuidado especial aí. E por falar em olhar, já falamos aqui do pé de galinha e agora eu quero saber da pálpebra. Eu ia perguntar isso agora. Pálpebra, Dá pra amenizar um pouco Camila. esse tanto de pele? Bom, tem hora que tem que tirar a pele mesmo, né? É. Mas dá pra amenizar um tiquinho? Dá. E às vezes Dá um até... levante, um exercício para dar um levante? Dá. Tem um fato curioso, com uma paciente minha, que ela chegou pra mim porque ela tava com... Ela sentiu que um olho dela só, não me recordo agora se era o direito ou o esquerdo, tava caindo. Ela falou, não, Camila, eu tenho notado esse olho caindo, né? Tá me incomodando. Era especificamente o olho, né? E aí, eu fui olhar. A gente tem que ver lá atrás. O que tá causando isso? A flacidez, ela vai acontecer com o processo de envelhecimento. É um natural. fato, né? Mas o que tá acontecendo que isso tá gravando? Por que um olho só, né? E a gente foi avaliar, ela tinha ausência de um molar. Né? Então, ela tinha ausência de um molar. O que acontecia? Ela molar? Um molar, né? Ela na época lá, o dentista achou melhor extrair aquele dente, né? E aí ela começou com a mastigação, ficou com uma mastigação predominante do outro lado. O que aconteceu? Ela não trabalhou essa musculatura. Um lado exercita, o outro não. O olho caiu. Na verdade, não era o olho, né? Essa musculatura estava flácida de um lado. Então, o que a gente fez? Encaminhei ela para o implante, né? A gente conseguiu fazer um implante, tinha jeito de fazer um implante, porque às vezes tanto tempo não tem jeito, né? Mas conseguiu fazer um implante e a gente adequou a força da musculatura. O que a gente conseguiu? A simetria, né? O fortalecimento desse olhar, dessas pálpebras. Que né? loucura, olha isso. É o que a gente falou, né? Tá tudo ligado. Tudo interligado. Uma engrenagem. Sim. É, isso aí. Uma engrenagem. Que interessante. Eu aprendi a fazer um exercício com a pálpebra. De fazer assim. Eu não sei se ele é eficaz, não, mas na hora que eu faço, eu acho que eu tô assim, com botox, que eu fiz uma sobrancelha da Nike. E quando eu faço com uma determinada frequência, eu sinto que dá uma melhorada, assim. Só que o problema da disciplina é grave e aí fica. Mas esse tipo de exercício, assim, ajuda a... Esse é um exercício, ajuda, mas é um exercício mais passivo, né? O exercício passivo é aquele que a gente não faz a contração. O dedo que tá trabalhando ali por você, né? A ginástica mesmo, você tem que... É um ativo, né? Então, um exercício para a pálpebra superior, por exemplo, seria arregalar os olhos sem enrugar a testa. Meu, tem jeito? Tem. Ih, gente, será que eu consigo? Arregalar os olhos sem enrugar a testa, né? E aí a gente tem técnicas para conseguir não é isso. Sobrancelha. É. Quero ficar as duas na frente do espelho olhando como é que faz. Por isso que precisa de um profissional, porque a gente não sabe como é que a gente faz. A gente tá aqui achando, às vezes, você tá achando que você tá fazendo certo, você tá fazendo tudo errado. Às vezes você tá trabalhando errada. Trabalhando a pálpebra, mas tá prejudicando aí a testa. Né? Porque tá lá fazendo aquele movimento repetitivo. Com o olho aberto e com a testa toda 89 anos. Agora, vem cá, Camila. É verdade que a gente fazer as refeições com as pernas cruzadas pode ali impactar a simetria do rosto? Então, com a perna cruzada é um mito, né? Assim, não é o problema da perna cruzada. Mas... porque eu sempre tô de perna cruzada, já quis logo saber. O problema não é a perna cruzada em si. O problema é se a gente estiver desalinhado, né? Então, se você tem um hábito de comer desalinhado, né? Com a coluna desalinhada, com a sua postura desalinhada. Ih, ó, já tô até me direitando aqui. Se isso for frequente, né? Tá. Assim, não é uma vez ou outra que você tá lá comendo no sofá, né? Se isso for frequente, for um hábito, sim, porque aí sua mastigação vai ficar alterada, não vai ter uma simetria ali numa mastigação. Mas se for um hábito, de fato, mas a comer com a perna cruzada... E eu achava que esse tipo de postura só atrapalhava a coluna. Menina! Não. E os exercícios faciais têm que ser feitos assim, com as pernas cruzadas, os pés apoiados, né? Então, tudo pra gente ter uma distribuição de carga mesmo, um alinhamento mesmo do corpo, né? Pra gente não compensar um lado em relação ao outro. Para quem não começou a cuidar na época certa, até quando? Qual que seria o deadline, assim, o limite para começar? Tipo assim, ó, esquece que pra você não tem jeito mais não.
Para todo mundo. Não tem limite. Não tem limite? Não tem. Em qualquer época dá para fazer? Qualquer época. Qualquer época eu posso pedir... Vou dar um exemplo. Uma senhorinha para começar uma atividade física, mesmo que seja bem devagarzinho, né? A gente vai ter ganhos com ela. Né? E com essa senhorinha, a gente faz o trabalho fonoaudiológico também e tem o ganho estético não sendo a prioridade. Por quê? Porque ela já começa com dificuldade de deglutição, ela já começa, né, que é a disfagia, engasgos, ela tem o risco de aspirar para o pulmão. Então, a gente trabalha a musculatura do pescoço, da laringe, né? A gente tem aí o ganho estético como um bônus. Vai o lado fisiológico também e o estético de carona. Sim, o lado fisiológico. É a engrenagem. Tá? Então, a gente trabalha o fisiológico, ganha no estético. Trabalha no estético, ganha aí no fisiológico, no funcionamento do corpo. Então, sempre a gente vai ter algum ganho. Sempre, sempre. Tá. Trabalhou musculatura, o que a gente precisa para envelhecer? É o que eu falo para meus pacientes. A gente precisa de músculo, massa magra, força. Sim. Né? Ter autonomia. Tudo. Não precisar de do ninguém. Corpo e do rosto. Exatamente. Né? Então, a gente trabalhando a musculatura do rosto para o envelhecimento, a gente vai melhorar, né? Vai preservar a fala, a deglutição, né? A gente vai preservar os músculos para uma mastigação eficiente, né? Que a gente precisa de uma mastigação eficiente, de uma ejeção do bolo eficiente. A gente tem homens nos seguindo também, nos acompanhando. Para homens também isso funciona? Eles têm mais colágeno do que a gente, eles perdem colágeno mais lentamente do que nós, né? Ganham massa magra mais rápido. Mais fácil. Mas funciona também? Funciona, já tive pacientes homens. Porque hoje os homens também estão muito vaidosos, né? Estão buscando uma harmonia, né? Sim, e aí aquelas mudanças sutis, né? O homem não gosta de fazer aquele procedimento invasivo e chegar lá e todo mundo notar que mudou alguma coisa. Né? Então, o homem gosta de ter aquelas mudanças sutis, devagar. Então, funciona. Tem uma evolução mais rápida. Sim, e isso é comprovadamente, cientificamente comprovado, né? Porque ele ganha massa magra mais rápido, né? Agora, e quem faz botox? Quem tem botox? Faz esses exercícios faciais? Pode fazer. Isso, assim, é uma pergunta que eu respondo. Mas tem dificuldade, né? Porque tenta mexer o músculo nem sai do lugar. O que acontece? Pode fazer, tá? Eu tenho pacientes que já aplicaram ou que aplicam botox de tempos em tempos. Mas uma pergunta que eu respondo sempre é essa, né? Porque, você é fonoaudiólogo que trabalha com a parte estética, com a parte muscular, você é contra o botox? As pessoas estão muito polarizadas, né? Então, elas querem que eu responda assim, não, sou contra, é péssimo, é ruim, não faça. Não é isso. Né? Entre o preto e o branco tem vários tons de cinza, né? Sim. Então, assim, eu não sou contra o botox. Mas vamos pensar comigo. O botox, ele paralisa o músculo. Sim. Né? A gente paralisa aquele músculo. Se eu engessar um braço, se eu ficar com o meu braço engessado, aí, um mês, o que vai acontecer? O meu braço vai atrofiar, vai perder músculo, né? E aí, eu tirei o gesso, eu vou querer movimentar para ganhar massa magra. Então, eu não sou contra o botox. Não sou mesmo, de fato. Mas eu acho que teriam que ter intervalos de fortalecimento muscular entre uma aplicação do botox e outra. Porque a gente só está atrofiando o músculo. Sim. Né? Eu apliquei o botox, estou ali atrofiando o músculo. Aí, tá saindo o efeito, já fica louco querendo aplicar de novo. Aplicou de novo, tá atrofiando cada vez mais aquela musculatura, né? Quem faz ginástica facial pode fazer, não vai conseguir um movimento, né? Então, às vezes, a gente tenta evitar aquela região que aplicou o botox só para não acelerar o processo de absorção. Porque acelera o processo de absorção. Eu ia falar isso agora, meio que atrapalha o outro. Porque acelera. O botox atrapalha você exercitar o músculo direito, né? E o exercício pode desfazer o botox. Sim, acelera o processo de absorção do botox, né? A gente tentar fazer aquele movimento, né? Então, acelera. Então, a gente evita aquela área. Por exemplo, aplicou botox na testa. Então, a gente evita fazer exercícios para aquela área enquanto o botox está em ação. Terminando a ação do botox, vão começar a exercitar, vão ganhar músculo botox ali. Na testa deve ser bom para trabalhar a pálpebra, que você tenta levantar e você não mexe de jeito nenhum. Você consegue levantar a pálpebra. Agora, Camila, queria abusar um pouquinho de você e te pedir para mostrar para a gente aqui alguns desses exercícios. Pode? Claro. Para quê?
Pra quê? Pra quê? Vamos pro... Vamos pra pálpebra, que me interessou. Vamos na pálpebra. Olha, Pálpebra. eu acho que o melhor é você olhar pra lá. Tá. Então, vamos lá. Pra pálpebra, eu vou falar pra pálpebra superior e pra inferior, tá bom? Nossa, eu pensando só aqui em cima, em tudo isso. Então, assim, pra superior é aquele que eu já falei, arregalar os olhos, porque o músculo da pálpebra superior, ele vai pra dentro do crânio. Então, a gente não consegue muita variação desse exercício de superior, tá? Então, é arregalar os olhos sem enrugar a testa. Esse aqui é o Só babado. arregalar os olhos? Arregala, segura 3 segundos. Tá fecha certo isso suavemente. aqui? Sim. Você tá levando um pouquinho a testa. Você pode espalmar a mão assim na testa, pra ela não subir, e fazer. Isso. E fazer. E arregalar. É só o olho, então. Isso. Só o olho. Então eu falo assim, mostra o máximo branco dos olhos que você conseguir. Tá? Pra pálpebra inferior. Eu adoro esse. Eu coloco a mão aqui em maçã do rosto, nesse osso. Ah, tá, o osso. Tá? Eu não vou puxar, não. Tá. Pra baixo, não. Tá? Então, eu coloquei aqui. Eu vou olhar pra cima, sem enrugar a testa. E eu vou contrair a pálpebra inferior. Vamos lá. Contrair. Contrair. Vou virar de frente pra vocês. Ó. Olhei pra cima. Contrair. Contrair. Quase fechei. Contrair. Isso. Olha pra cima, Débora. Isso. E contrai. Isso. Gente, é mais fácil. Olha, eu tô aqui com uma Até vontade de dói o rir olho. pelo seguinte. Eu já lembrei daquele filme Zoolander, que ele faz a cara de modelo. Ai, que ele faz a cara de modelo. Assim, aí eu já lembrei, já fiquei com vontade de Tem rir. um Reels, um meme, que faz a cara de modelo. Ri, baixa o pescoço, olha, agora fecha o olho. Um monte de instrução assim que você fala, não dá pra fazer isso, né? Tem esse mesmo. Pra pescoço, tem um que eu amo, que é o da Opa! seringa, né? Então, uma seringa de 20 ml. A gente puxa o êmbolo dela e suga ela. Puxa de novo, suga ela, que eu trouxe a seringa, senão eu vou mostrar pra vocês. Então, puxa e suga. Mas tem lá no teu Instagram, que eu já vi. Tem, eu gravei vídeo, vários já com a seringa. Saber. Contrai o pescoço. Contrai. Contrai e solta. Esse da seringa fica até dolorido. Sabe quando a gente vai na academia? Sei. Aquela dorzinha boa, sabe que você malhou o músculo você certo? sente assim, você fala, Aquela aqui. que chega assim, Ai, delícia. Tô arrasada, tô cansada, hoje malhei pescoço. É isso mesmo. A sensação é essa. Pra papada, a gente tem rotação de língua no vestíbulo. Vestíbulo é essa região aqui, entre o lábio e o dente. Então, a gente roda a língua. Quem tem língua fraca, esse dói. Tá? Então, assim, ó. Então, normalmente, a gente roda aí de 20, 30, até 40, quando já tá mais forte. Roda para um lado. Vai e volta? Roda tudo para um lado, depois roda Tem que equilibrar, tudo pro vai outro. ser Mas vai isso, ficar torta. essa vai e volta. Com papo todo. Um lado mais forte. Porque aqui o Vai ficar nosso com papo, a gente... Quem sabe você não inventou um, Débora? Só não pode inventar papo torto. Ai. Falando de Inventou papada, papo de pálpebra, de... Bigode chinês fizemos já? Não. Bigode chinês. Bigode chinês a gente tem. Tem esse também, que é bom. E tem o ó. A gente faz o ó, que eu falo ó pra fora. Então é um ó com o lábio virado pra fora. A gente imagina que tem uma parede e eu tô beijando a parede. Ó. E aí eu estico, ó. Nossa, legal. Estico, tá? Além de exercícios que eu falei pra zigomático e bucinador, que não são músculos, assim, diretamente relacionados, mas a gente fortalecendo, a gente dá uma elevada. Tá? Então, É aquela história da plástica, né? Que eles dão uma puxadinha aqui, levanta o resto tudo. não é à toa que o corte da plástica de rosto é aqui atrás da orelha, né? Então, é tudo pra cá, né? Do centro pra lá. Gente, que máximo. Amei. Já que não malha o corpício, tem pavor de academia, vamos fazer academia facial com Camila. Vamos fazer. Tem que fazer, todo mundo tem que fazer, gente. Todo mundo tem que fazer. É muito importante pro processo. Não pra estética, eu não tô falando da estética.
para o processo de envelhecimento. Trabalhar mesmo. É muito importante. Trabalhar essa consciência também, né? Essa consciência do movimento, da contração, isso é muito importante. E eu acho que esse tipo de exercício facial, ele pode, inclusive, adiar a necessidade de procedimentos invasivos. Com certeza absoluta. Com certeza né? Dá para segurar um pouquinho mais. O que você faria ali. Quem quiser fazer. Eu acho até que, igual assim, quando você vai fazer uma plástica para redução de mama, por exemplo, você tem que emagrecer para reduzir a mama. Eu acho que é a mesma coisa, você dá uma malhada antes para depois fazer alguma coisa invasiva. Deve ter um efeito até melhor, né? Claro. E o que é mais legal que eu tô pensando aqui agora é que não só o efeito, mas que essa diferença que você falou da sutileza, de você estar com o rosto harmônico, bem cuidado, bem sarado. Se você fizer algum procedimento estético, talvez nem apareça tanto que você fez, fica uma coisa mais natural, né? Com certeza. Bem mais natural. É seu, né? Você tá trabalhando o que já tá lá em você, né? Então, você não tá colocando nada, você não tá paralisando nada, você não tá preenchendo nada, você tá preenchendo com o seu próprio músculo, né? Então, é tudo natural, sutil. Camila, e você atende online? Online. Eu comecei a atender, na verdade, tudo começou porque uma professora minha estava grávida quando eu estava me formando, e ela ia ganhar o bebê. Ela falou: Camila, eu atendo num consultório que tem aqui em Belo Horizonte, dentro de uma academia para mulheres. Então, eu achei isso fantástico na época, porque elas malhavam e elas desciam para o consultório dessa minha professora e tinham ali o atendimento da fonoaudiologia estética, malhavam o rosto também, né? E aí ela foi ganhar bebê, ela falou: Camila, você pode me substituir esse período? Eu falei: claro. Então, eu sou muito grata a ela me ensinou muita coisa, né? E comecei a atender aí. E depois que eu saí de lá, foi muito no boca a boca, né? E aí, na pandemia, que eu falei: o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer para atender? Até então, você estava só no presencial. Só presencial, né? Eu atendia também no consultório, tinha consultório, hoje eu não tenho mais, porque foi o boom. Seu atendimento hoje é exclusivamente online? Eu atendo algumas presenciais, muito poucas, mas 98%, 99% é online. Eu atendo portuguesas em Portugal. Eu achei que eu ia ter, assim, muita dificuldade, né? Então, isso não existe lá. Nos Estados Unidos não existe esse trabalho. Então, eu ganhei uma proporção, assim, né, de mostrar com a pandemia, né? Foi um lado positivo aí. Eu acho que quem tem um pouquinho de não sei se vou falar de direcionamento, de olhar para essa questão facial, são japoneses, né? Os coreanas, né? Coreanas também. Nossa, falar em coreanas, os cremes deles são surreais. As coreanas. As coreanas têm também. Mas, assim, eu vejo que as pessoas estão olhando mais para isso agora, sabe? Olhando mais para isso. Eu acho que agora surgem também alguns efeitos colaterais de alguns procedimentos e as pessoas estão um pouco preocupadas. Mais naturais. Sim. Mais naturais. Mesmo que façam os invasivos, retardam esse procedimento invasivo, né? E consertam, né? Porque você tá falando aí, às vezes. Quando a pessoa faz, por exemplo, uma aplicação de Botox que dá errado, fica com uma sobrancelha mais alta, uma boca torta, umas coisas assim. Eu falo Botox generalizadamente, porque tem lugares que não dá para aplicar Botox, a gente sabe que tem que ser outras substâncias, né? Mas Botox virou o nome generalizado. Dá para ajudar a consertar essas coisas? Porque você falou, como ela ajuda na absorção, também diminui o tempo de ação daquele entortamento, daquele troço que deu errado, não? Tem, Eu tive uma paciente assim, já que o Botox foi aplicado de maneira incorreta e ela ficou com um sorriso torto, então ela mastigava, paralisou uma parte da boca, então ela mastigava e o alimento caía, então a gente precisava de acelerar aquela absorção, né, do Botox. E aí ao contrário. Então, ao invés de eu evitar aquela região, a gente estimula, né? Vamos estimulando para tentar absorver o mais rápido possível. Então, manipula, estimula tentando fazer o movimento para a gente tentar a absorção mais rápido. E quanto tempo que dá um resultado que melhora ou ameniza essa... Aí depende, porque tem pessoas que o Botox dura muito, tem pessoas que o Botox não dura, então vai da absorção de cada corpo mesmo. Né? Bom, a gente está se encaminhando para o final
E eu não canso de dizer assim, quando o papo tá bom, gente, passa muito rápido. O papo não tá muito bom, né? Vai ficar agora com a ginástica da Camila. Mas agora, gente, olha só. Agora o papo que a gente inventa é sempre bom, não, né? Camila, aqui o nosso papo a gente... assim, pra gente já ir encerrando, queria saber assim, o que você faria se você fosse começar a cuidar do rosto hoje, para prevenir aí esse envelhecimento facial? Eu faria, assim, eu começaria logo, né? Independente da minha idade, começaria logo e tentaria colocar isso como uma rotina. Eu sei que é muito difícil a disciplina, né? A gente colocar alguma coisa na nossa rotina, e hoje em dia as coisas estão mais corridas ainda, né? Mas colocaria na rotina, tentando inserir assim, no banho, ou no momento que eu vou passar o meu protetor solar, ou dirigindo, ou lavando uma louça, ou assistindo um filme. Tentava inserir de alguma forma isso na minha rotina, para que eu não tivesse que parar e falar, agora eu tenho que parar e fazer, sabe? Uhum. Fosse fazendo uns exercícios ao longo do dia, assim, trabalhando ao longo do dia, inserindo aquilo ali que ficasse suave no meu dia. Que dá pra inserir cada hora uma coisa, assim, pra Dá. pessoa acostumar? Então, hoje, na hora de escovar o dente, vamos fazer tal coisa. Dá. Ou toda vez que você for beber água, primeira água da manhã, porque eu acho que quando é aos pouquinhos, talvez fique mais fácil de Com incorporar certeza. e de assimilar. Com certeza. Do que passar, tipo, 3 exercícios pra fazer ao longo do dia ou alguma coisa assim. Uhum. Então, você pega vou fazer minha pálpebra, eu vou ficar aqui 2 semanas na pálpebra aqui. Uhum. Vai chegar num ponto, não sei se eu tô falando bobagem, você me corrija, que a pálpebra eu vou estar acostumada, eu posso pensar em fazer uma outra coisa. Uhum. Eu falo assim, pra quem tem essa dificuldade de inserir, você acha que isso adianta? Adianta, mas olha o cuidado que a gente tem que ter, para não virar um movimento repetitivo, tá? Então a gente tem que estar sempre trocando o exercício. Que nem o Imagina, corpo. vai virar um tique nervoso, toda hora eu tô lá, ó. Então Pegar lá no sempre olho pra melhorar a troco. pálpebra. Por isso que os atendimentos eles começam semanais. E aí, como eu faço os exercícios, eu monto a lista de exercícios específicas para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma questão, demanda. né? Gente, no Instagram tem dica, mas não dá pra fazer sozinho, não. Vocês estão vendo aí. Porque, por exemplo, o músculo que às vezes eu preciso de relaxar em você é o que eu preciso de fortalecer nela, né? Então, é um músculo que tá tenso em você, eu preciso de fortalecer nela, de relaxar nela. Então, mas a gente não pode deixar esses exercícios repetitivos, a gente tem que ir sempre trocando. Então, eu faço várias listas. E depois que tem alta... igual a ficha da academia. Exatamente. Sim, a gente vai trocando. E aí, eu troco semanalmente, tá? E aí, isso você vai arquivando, é seu, pra sua vida, né? Então, você fica com essa gama de exercícios que foram montados pra sua demanda, pra sua queixa, pra sua vida. Uhum. Então, você vai fazendo esses exercícios no decorrer aí da sua rotina, né? Inserindo aí na sua rotina da melhor forma. Ai, que máximo. Amei. Gente, amei muito o papo, Camila. Obrigada, Eu que amei. obrigada. Obrigada por ter vindo, foi ótimo. Nossa, eu acho que um alento e pra quem realmente não tem coragem de entrar na faca. Uhum. Ou tem coragem e a gente prolonga aí esse prazo, né? Ou se prepara para entrar na faca de uma forma mais leve e a faca Tudo não fica enrijecido. tão dramática. Aham, Exatamente. Show. Tem mais alguma consideração que você queira Não, colocar? acho que não. Foi ótimo. Foi ótimo? Ótimo. Pra gente também, maravilhoso. Gente, gostaram? Compartilhem. Curtam aqui, comentem. Não está inscrito ainda? Não está inscrita? Se inscreve. Se inscreve. Toda quarta-feira, às 19 horas, no YouTube e no Spotify, @ Nosso Papo a Gente Inventa, tem episódios novos. E não deixem de seguir a gente no Instagram e no TikTok, @o Nosso Papo a Gente Inventa. É isso. Obrigada, Camila. Obrigada. Beijo, beijo. O Nosso Papo A gente inventa.